Antes dos resultados, como é que foi o processo? Vocês, na parte de trabalho de campo, você viajou todos os países? Viajei. Como era que selecionava os entrevistados? Bem, a pesquisa tinha como definição prévia a relação com os governos, não com a sociedade civil. Né? Havia uma opção pela definição, pela averiguação, pelo levantamento de dados nos sistemas estatais de comunicação. Portanto, isso já foi um divisor de águas. Né? A gente tem que, sem ignorar que muitas dessas políticas são inspiradas por reivindicações e pressões sociais, movimentos organizados, sem desconsiderar que em vários países há um processo de fortalecimento expressivo da comunicação alternativa e comunitária, mas o esforço todo foi feito para mostrar que é possível, a partir de uma revitalização, do fortalecimento, do revigoramento do Estado como espaço ético-político, voltado para a inclusão social, voltado para a justiça social, voltado para o desenvolvimento sustentável, voltado para a diversidade formativa e cultural, e também reestruturar, reconceber, realinhar os sistemas de comunicação. E como é que as políticas estatais e públicas estão conseguindo aqui e ali progressos que são processos substantivos. Então, essa opção levou a um foco mais preciso nas iniciativas dos governos e escolhi 7 governos que, claro, advertido pelo fato de que havia diferenças e há diferenças importantes entre esses governos, inclusive agora temos, até numa próxima edição, numa próxima mudança desse ensaio, terei que fazer algumas mudanças na medida em que há governos, ou pelo menos no caso de um governo, o governo do Chile, que já não é um governo progressista, e que vamos ver como é que serão as políticas públicas do novo governo chileno. Provavelmente políticas atrasadas, né? Bastante provável, e mercantilista. Então, a ideia foi essa, esse corte no espectro da pesquisa e, como eu falei antes, né, entrevistas e levantamento de dados em vários desses países, com ênfases maiores nos países em que se registra uma presença mais forte do Estado no campo da comunicação, e ao mesmo tempo uma vigorosa pesquisa bibliográfica, uma vigorosa pesquisa virtual, que me permitisse um acompanhamento praticamente diário de tudo que estava acontecendo nos 7 países em termos de formulação de ações, de programas, de realizações dos governos progressistas no campo da comunicação. O campo da comunicação concebido como somatório de informação e difusão cultural. E isso foi outra coisa assim, que ficou muito claro na minha cabeça, que é preciso ter um caráter integrador e dialético, né, ao se referir a políticas de comunicação, na medida em que as políticas de cultura cada vez mais se integram numa época de mediatização e de convergência digital, cada vez mais se integram com a comunicação. Então, sob o título genérico de políticas de comunicação, incluindo também as políticas relacionadas à cultura, à produção e difusão culturais. Então, na essência, foi isso. Então, o critério foi verificar os governos que, dentro da definição geral do que era o governo progressista, que está definido no livro, que se ajustavam a esse figurino, em maior ou menor grau, com grandes variações entre eles. Né? No caso do governo brasileiro, por exemplo, foi uma longa análise se o governo brasileiro deveria entrar nessa pesquisa, já que há bastante controvérsia se é ou não um governo progressista, mas prevaleceu a ideia de que o critério originário da pesquisa foi governos eleitos com a bandeira da justiça social, do desenvolvimento sustentável e da diversidade cultural. Então, o governo Lula foi eleito, efetivamente, nas 2 vezes o presidente Lula foi reeleito com essas bandeiras. Se não traduz ou traduz mal ou satisfatoriamente, isso é uma outra discussão. Então, foi incluído, e eu acho que foi uma decisão feliz de incluir o governo brasileiro, na medida que o livro apresenta um quadro, a meu juízo, dialético sobre o governo brasileiro. Não tem nada de rancoroso, não tem nada também de euforia. Eu acho que o livro é bastante equilibrado. E a forma como órgãos governamentais receberam o meu livro mostra muito bem que o livro é equilibrado, que ele faz uma crítica o máximo possível justa e realista do que se passa. E fico satisfeito de saber que, mesmo nas hostes petistas e seus aliados, o livro foi recebido com respeito, até com admiração, e que não sofria até o presente momento, né, quase um ano depois do lançamento do livro, qualquer reparo por parte do sistema oficial de comunicação, nem do sistema político do governo. Não houve nenhuma contestação. Isso mostra que o livro apresentou
avanços localizados e circunstanciais e tópicos do governo Lula, e as críticas por livre presença me parecem ser insofismáveis.